A história inspiradora que vamos revisitar é a de Neemias diante das injustiças internas em Jerusalém, conforme relatada em Neemias capítulo 5. O cenário ocorre depois que parte dos muros da cidade já havia sido reconstruída. O povo, porém, enfrentava outro tipo de adversidade, não vinda dos inimigos de fora, mas das dificuldades e opressões de dentro. Neemias, o governador nomeado por Deus, não enfrentaria agora lanças e ameaças, e sim a dor da desigualdade, da fome e da desonestidade entre irmãos. Era um teste diferente de fé e liderança, o desafio de restaurar o coração do povo, tanto quanto suas muralhas físicas. As casas estavam cheias de murmúrios e o desespero ecoava pelas ruas de Jerusalém. Homens e mulheres vinham até Neemias com lágrimas nos olhos. Temos vendido nossos campos, nossas vinhas e até nossos filhos para conseguir pão, diziam. Nossos irmãos mais ricos emprestam-nos dinheiro, mas cobram juros altos. Já não temos nada. O sol queimava as pedras e os corações. Neemias escutava em silêncio, e quanto mais ouvia, mais sua alma se inflamava, não apenas de indignação, mas de uma tristeza profunda. Reconstruir muros era mais fácil que reconstruir a justiça quebrada entre irmãos. Por dentro ele pensava: Senhor, como posso administrar esse povo se o próprio coração deles se divide contra si mesmo? Retirando-se para seu quarto, Neemias permaneceu diante de Deus em silêncio. O rolar suave dos ventos misturava-se ao som distante dos operários martelando as pedras do muro. Neemias ajoelhou-se e orou: Meu Deus, tu me chamaste para restaurar tua cidade, mas vejo que os muros maiores a serem erguidos estão dentro de nós. Dá-me sabedoria para corrigir com justiça sem semear ira. Suas palavras não eram longas, mas transpiravam sinceridade. Naquela noite, a insônia o visitou, não por falta de fé, mas pelo peso do amor ao povo que Deus lhe confiara. Pela manhã, Neemias convocou uma grande assembleia. Todos vieram, nobres, comerciantes, lavradores, viúvas e famílias inteiras. O murmúrio era denso e os semblantes tensos. O governador ergueu-se no meio deles com voz firme, porém serena: Tenho ouvido o clamor dos pobres de nosso povo. Eles dizem a verdade. Vocês que têm posses emprestaram dinheiro e tomaram juros, escravizando seus irmãos. Acaso não tememos a Deus? Não fomos chamados a ser um só povo? Um dos líderes mais ricos respondeu, hesitante: Mas, governador, sem juros, como poderemos equilibrar o comércio? Neemias fitou-o nos olhos e replicou: A justiça de Deus não se negocia. Enquanto teus irmãos passam fome, teu lucro é injustiça. O silêncio pairou como espesso manto sobre a assembleia. Depois de um tempo que pareceu eterno, um dos anciãos suspirou e disse: Fizemos mal, restituiremos os campos e perdoaremos as dívidas. Outros homens o seguiram, confirmando. As palavras de arrependimento começaram tímidas, mas logo se tornaram um coro. Neemias sentiu um nó subir em sua garganta. Ele ordenou então que se firmasse um pacto diante dos sacerdotes. De pé, diante de todos, sacudiu as dobras de seu manto e declarou: Assim Deus sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir esta promessa. O povo respondeu: Amém. Aquele amém era mais que consentimento. Era um grito de unidade renascendo entre as pedras e poeira. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Jerusalém. Onde havia gritos de fome, ouvia-se o estalar de pães sendo repartidos. Onde antes havia acusações, via-se cooperação. As crianças voltaram a rir nas ruas e os antigos servos trabalhavam agora em suas próprias terras. Neemias observava tudo com um misto de gratidão e humildade. Certa tarde, ao caminhar pelos portões ainda inacabados com Hanani, seu irmão, ele comentou: Não pensei que a maior reconstrução seria no coração do povo. Hanani respondeu sorrindo: Deus te deu um muro mais forte do que pedras, Neemias, um muro de fé. Neemias poderia ter imposto a lei pela força, mas escolheu o caminho da moral e do amor divino. Ele mesmo era exemplo de generosidade. Recusava a porção que lhe cabia como governador, alimentava à sua mesa mais de 100 pessoas diariamente e não cobrava tributos do povo. Seu estilo de liderança era silenciosamente revolucionário. Uma noite, enquanto orava olhando para a lua que banhava as muralhas com um brilho prateado, sussurrou: Senhor, lembra-te de mim para o bem. Não era um pedido de recompensa, mas o eco de um coração que desejava permanecer fiel até o fim. Meses depois, à medida que o muro se completava, os antigos inimigos perceberam que não adiantaria atacá-lo. Neemias não apenas edificara defesas de pedra, mas erguera uma comunidade curada. A fé se espalhava por cada canto, e os sacrifícios no templo voltavam a ser feitos com alegria.
A crise havia ensinado aos israelitas algo que nenhuma espada poderia impor. Quando o povo se volta para Deus e uns para os outros com pureza de coração, nenhum exército pode derrubar o que o amor edifica. O renascimento de Jerusalém não era apenas arquitetônico, era espiritual, comunitário e profundamente humano. Hoje, muitos de nós também vivemos tempos em que as muralhas que precisam ser restauradas não são de pedra, mas de confiança, solidariedade e fé. Como Neemias, enfrentamos injustiças internas, nas famílias, nas comunidades, nos corações. Às vezes é mais fácil apontar o erro do outro do que encarar o próprio. Porém, a lição desse episódio brilha através dos séculos. Restauração verdadeira começa quando reconhecemos nossas falhas e devolvemos o que tiramos, seja perdão, esperança ou dignidade. Foi isso que transformou Jerusalém e é isso que ainda transforma o mundo. Neemias demonstrou que liderança guiada por oração, coragem e compaixão pode mudar realidades inteiras. Quando um só homem decide agir movido pelo temor de Deus e não pelo proveito próprio, todos em sua volta sentem a diferença. Sua história nos desafia a sermos restauradores em nossos próprios tempos, não apenas construtores de casas, mas de lares onde a paz de Deus habita. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais corações sejam inspirados pela fé viva que moveu Neemias e ainda move aqueles que confiam no Senhor.